Vamos iniciar a nossa escola dominical com uma oração. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus, grandioso e bendito, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã reunidos aqui na tua casa, para aprender da tua palavra, Senhor, e para glorificar a ti por tudo que tu tens feito a cada um de nós, Senhor. Sobretudo pela salvação que tu nos deste, Senhor, pelo sangue vertido no madeiro, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, tanto os passados quanto os presentes e também aqueles que cometeremos no futuro, Senhor. Nós somos gratos a ti pelo teu maior presente, que é o Senhor Jesus, que nos livra, Senhor, da culpa do pecado e está nos livrando também, Senhor, do poder do pecado em nossas vidas. Queremos aprender a tua palavra para andarmos corretamente, obedecermos a ti, Senhor, porque o teu discípulo não é aquele que diz que é teu discípulo, mas é aquele que obedece às tuas palavras, Senhor. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar, irmão, antes de começarmos, mesmo a capela, o hino 26 do nosso inário, Ao Deus Grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente aí, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente aí, grandioso és tu, grandioso és
Amém. Dando continuidade, irmãos, ao estudo nos 10 mandamentos, hoje nós vamos meditar sobre o 7º mandamento, que é o não adulterarás. Nas aulas anteriores, nós aprendemos que parcela dos mandamentos possuem razões anexas, ou seja, eles trazem consigo os motivos pelos quais eles são estabelecidos por Deus. Vamos abrir então Êxodo capítulo 20 para compreendermos algumas dessas razões que o texto traz para os mandamentos. Êxodo capítulo 20. Versículo 3. Primeiro mandamento. Diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Qual é o motivo, ou qual é a razão que o texto traz para que nós não tenhamos outros deuses além do Senhor? Qual é a razão anexa a esse mandamento? Alguém sabe me apontar no texto? Oi? Sim, mas no texto, onde está essa razão? Qual é a razão que o texto dá aí? Exatamente, o versículo 2. Veja o que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é que pelo fato dele ter redimido os israelitas, por tê-los tirado da terra do Egito, ele tinha autoridade sobre aquele povo porque ele era o seu redentor. Então aquele povo não poderia ter outros deuses senão o Deus que os libertou da terra do Egito. E na realidade Deus tem uma dupla autoridade sobre o seu povo, porque ele primeiro é o nosso Criador, ele nos criou, e também porque ele nos redimiu. Então, assim como os israelitas foram libertados da terra do Egito, nós, os crentes, fomos libertados do império das trevas. Então, é por isso que nós não podemos ter outros deuses. Deus tem o direito exclusivo sobre nós. Então, essa é a razão anexa ao primeiro mandamento. Segundo mandamento, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Agora a razão anexa. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ou seja, a razão pela qual nós não podemos fazer imagens de escultura é porque Deus preza pela forma como ele é adorado. Ele quer ser adorado, ele quer ser glorificado nos termos que ele estabelece, e não nos termos que nós estabelecemos. E a forma como nós devemos adorá-lo é em espírito e em verdade, sem a utilização de ícones, de esculturas ou de qualquer tipo de imagem. Terceiro mandamento, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a razão anexa vem logo em seguida. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Notem, porém, que a partir do 6º, os mandamentos deixam de possuir razões anexas. Olhem aí a partir do versículo 13. Nós não temos razões anexas ao mandamento, nós temos apenas a ordem estabelecida. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Percebam que há uma ausência explícita de razões porque Deus dá essas ordens. Só que o fato, irmãos, de não haver uma razão explícita ao mandamento não significa que tais razões não existam. Essas razões existem, porém elas estão esparsas, elas estão distribuídas ao longo do texto bíblico. E para nós compreendermos a razão de determinados mandamentos, a partir do 6º, nós temos que ter uma visão panorâmica do texto bíblico. Então, por exemplo, quando nós estudamos o 6º mandamento, não matarás, o Henrique nos mostrou, a partir de um texto em Gênesis e a partir de outro texto em Romanos, os 2 motivos pelos quais nós não podemos matar uma pessoa. Algum irmão lembra? Quais são os 2 motivos pelos quais nós não podemos tirar a vida de uma outra pessoa? Isso, em Gênesis, porque nós somos a imagem de Deus. O segundo motivo está em Romanos. Porque nós não podemos dispor do que não é nosso. Somente Deus, enquanto Criador, ele pode dispor da vida das suas criaturas como lhe apraz. Então nós não podemos tirar a vida de outro porque a vida do outro não é nossa e nem a nossa vida é nossa. Toda a vida é de Deus e somente ele tem o direito exclusivo de tirar a vida humana. E o Henrique nos mostrou isso com base em 2 textos que não estão em Êxodo 20, mas que são encontrados na Bíblia. Dito isso, qual é a razão do 7º mandamento? Por que Deus proíbe o adultério? Qual é a razão desse mandamento? A razão é porque Deus estabeleceu que a sexualidade humana seja exercida entre um homem e uma mulher no contexto do matrimônio. Deus criou o sexo como algo bom, como algo capaz de glorificá-lo, desde que seja exercido dentro do matrimônio. Pode falar, André.
Uhum. Sim. Uhum. A regra é não tirar, mas. Sim. Sim. A regra é não tirar a vida, mas obviamente a Bíblia traz as exceções. Legítima defesa, você pode tirar uma vida de outra pessoa para defender a sua vida. Um estado de necessidade, que é aquela situação de perigo. Pode falar aí. Uhum. Isso. Isso. Existem, de fato, situações excepcionais que nos permitem tirar a vida. Situações em que você não defender a sua vida, você estará pecando, como é o caso da legítima defesa. Certo? Então, qual é a razão, indo para o sétimo mandamento, que é o mandamento que nós estamos estudando hoje, qual é a razão? Porque Deus estabeleceu que a sexualidade humana seja exercida no matrimônio por um homem e por uma mulher. E por que nós devemos ressaltar esse ponto de que Deus criou a sexualidade como algo bom? Porque parcela dos evangélicos brasileiros tomam o sexo e a sexualidade como algo, dentro do casamento até, como algo sujo ou como algo vergonhoso. Eu já vi casos de pessoas que diziam que o marido, ao ter relações com sua esposa, ele não poderia ver o seu corpo nu. Então a mulher tinha que usar uma roupa e tinha apenas buracos para fazer relação sexual. Só que essa visão ela é completamente antibíblica. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Provérbios, de modo geral, na realidade, são conselhos que um pai dá ao seu filho. Vejam o versículo 1 do capítulo 5. Provérbios 5. Nós vamos ver a partir desse texto que Deus criou e Deus se regozija com a sexualidade exercida nos termos corretos. Versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Agora vejam, a partir do versículo 3, qual é o conselho que o pai dá ao seu filho. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Versículo 8. Versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela, da mulher estranha, seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Então, qual é o conselho que o pai está dando para o filho? Se afaste da mulher estranha. Seja você solteiro, seja você casado, porque os passos dela vão te levar para a morte, vão te levar para o inferno. Agora, vejam o conselho que esse mesmo pai que pede, que aconselha o seu filho a se afastar da mulher estranha, dá no versículo 18. Provérbios 5, 18. Seja bendito, estou lendo na Ara agora. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Então vocês percebem que ao mesmo tempo em que esse pai fala que o filho deve fugir da mulher estranha, afirma que esse filho deve se alegrar, se inebriar com os seios da sua esposa? Então percebam que a Bíblia ela não tem essa visão negativa que alguns evangélicos tomam do sexo. O Provérbios aqui fala: olha, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, sacie-te os seus seios, embriaga-te, fique bêbado com as suas carícias. Então a sexualidade é algo bom, desde que exercido no contexto do matrimônio, como Deus estabeleceu. E esse padrão da sexualidade como algo que deve ser exercido no casamento, onde nós o encontramos? Lá no capítulo 2 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ler? Qualquer irmão que achar pode ler, por gentileza? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Obrigado. Se nós lermos esse texto desde o começo, nós vamos perceber que esse versículo 24 ele é uma narração do escritor.
Só que se nós formos para Mateus 19, versículos 4 e 5, nós vamos ver que Jesus afirma que quem diz essa frase aqui é o próprio Deus. Então aqui é o Senhor dando uma ordem ao homem. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu queria destacar dois verbos aqui, que são os verbos deixará e apegar-se-á. Esses termos, esses verbos, eles são comumente utilizados no contexto da aliança de Deus com Israel. Nesse sentido, o deixar, esse verbo deixar, ele geralmente se refere à quebra da aliança por parte de Israel. Vejam o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 16. Algum irmão abra, por favor, em Jeremias 1, 16, e um outro irmão abre em Deuteronômio 11, 22. Jeremias capítulo 1, versículo 16, e Deuteronômio capítulo 11, versículo 22. São dois capítulos que utilizam os mesmos verbos em hebraico que o autor de Gênesis utiliza no versículo 24. Quem achar pode ler, por favor. 1:16. Isso. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram queimar incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Obrigado. Então vejam aí o verbo deixaram no versículo 16 de Jeremias. É o mesmo verbo que o autor de Gênesis utiliza. E aqui, em Jeremias, Deus está falando que Israel abandonou a aliança, certo? Agora, Deuteronômio capítulo 11, versículo 22, utiliza o verbo apegar-se, conforme está sendo utilizado aqui em Gênesis 2. E esse apegar-se, se deixar, é abandonar a aliança, apegar-se é ser fiel à aliança. Quem achou pode ler, Deuteronômio 11, 22. Pode ler o 23 também. Também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Obrigado. Então percebam aí no final do versículo 22 o mesmo verbo, achegar-de, é o mesmo verbo que o autor de Gênesis está utilizando. Então, o que o texto de Gênesis 2, 24 não quer nos dizer é que deixar pai e mãe significa necessariamente deixar a casa dos pais, embora isso seja recomendável quando um casal se casa. Mas não é isso que o texto quer dizer. Não quer dizer deixar fisicamente a casa dos pais, até porque se nós formos ver a cultura dos hebreus antigos, era costume que a esposa saísse da casa dos pais e fosse morar com o marido nas casas do pai do marido. Então o sentido do texto não é esse. O sentido aqui de deixar e achegar-se é aliancista, é de formar uma nova aliança. O texto quer nos mostrar, nesse sentido, que o casamento ele marca o fim de uma relação de lealdade e compromisso de uma pessoa com seus pais e o início de uma relação de compromisso e lealdade com o seu cônjuge. Ou seja, o casamento ele consiste em uma mudança de foco, em uma nova aliança, em que antes a prioridade do filho era para com seus pais e agora a sua prioridade vai ser com a sua esposa, com o seu marido. É esse o sentido de deixar e achegar-se. E é nessa aliança que homem e mulher se unem, chamada casamento, que eles se tornam uma só carne. E o que isso significa? Na Bíblia, nós temos pelo menos 3 sentidos da palavra carne. Um primeiro sentido é de natureza humana caída. O apóstolo Paulo ele gosta muito de utilizar a palavra nesse sentido, quando ele fala, por exemplo, da guerra da carne contra o espírito, da guerra da nossa natureza caída contra o espírito. O segundo sentido de carne é de finitude, de transitoriedade da vida humana. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele fala, pois toda a carne é como a erva e a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, porém a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, carne nesse sentido é para se referir à transitoriedade da nossa vida, ao fato de que nós somos finitos, limitados e que nós vamos perecer dentro de pouco tempo. Por fim, o terceiro sentido de carne é de pessoa, indivíduo. Nesse sentido, você é carne, eu sou carne, porque nós somos pessoa. E o sentido do texto de Gênesis é justamente esse terceiro, carne como pessoa. O texto está dizendo o seguinte, homem e mulher deixam seu pai e sua mãe, formam uma nova aliança e se tornam uma só pessoa, uma só carne. E essa ideia, ela vai remeter lá ao versículo 22. O que está dizendo o versículo 22? Alguém pode ler? De Gênesis 2? Da costela do Senhor
Obrigado. Então, a ideia de uma só carne, ela está remetendo justamente a esse versículo que o Henrique leu. Ou seja, é como se ao se casarem, esse homem e essa mulher que estavam separados se tornassem um, tal qual Eva era uma com Adão antes de ser formada da sua costela. E nessa unidade, há desfruto da sexualidade, mas essa unidade ela não se refere apenas à sexualidade, ela se refere a uma unidade emocional, a uma unidade espiritual, a uma unidade material. O casamento ele forma uma nova pessoa, uma unidade, de tal modo que o marido já não se pode ver existindo sem a sua esposa e a sua esposa não se pode ver existindo sem o seu marido. O casamento marca o fim dessa individualidade que nós temos. É por isso que não faz sentido que um marido ou uma mulher diga é o meu dinheiro, ou é a minha casa, ou é o meu Deus. Não, é o nosso dinheiro, é a nossa casa, é o nosso Deus. O casamento ele forma essa nova pessoa. E é nesse contexto de compromisso, irmãos, lealdade, amor, serviço mútuo, que Deus estabeleceu que a sexualidade seja exercida. É somente nesse contexto de confiança e de segurança que Deus estabeleceu que o ser humano desenvolva a sua sexualidade. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só destacar que às vezes as pessoas estão na igreja há muito tempo e têm conceitos errôneos a respeito de certas coisas, né? Você, por exemplo, estava falando aí do deixar, não é necessariamente deixar a casa, né? Mas, de certa forma, o costume judaico, para mim, né? Não estou sendo dogmático nesse assunto, mas o costume de você casar e ficar na casa dos pais não é um bom costume. Esse é um ponto. O segundo é se tornar uma só carne, o homem e a mulher. Então, pessoas que às vezes estão na igreja há muito tempo, mas têm conceitos errôneos, eu sempre lembro daquela senhora, presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina, irmã de pastor e casada já há mais de 20 anos, comentando comigo, né, que ela fazia tudo pelas filhas adolescentes, as filhas acordavam, o café já estava pronto na mesa, elas voltavam para o quarto, a cama já estava arrumada, então as filhas eram um tesouro que ela tinha, né? E eu, jovem convertido, perguntei para ela assim, né, e o seu marido, dona fulana? E ela ficou veemente, né? Ela disse, não, as minhas filhas são carne da minha carne, sangue do meu sangue, meu marido não é. Uhum. Então, assim, uma mulher, né, com muitos anos de convertida, né, de família cristã, com um conceito muito errado a respeito do casamento. E aí a gente pode se perguntar também, né? E a questão da sexualidade, né, da vida conjugal dentro desse casamento, como seria? E o detalhe que o marido dela não era cristão. Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o senso comum, a mulher vendo um ser gestado dentro de si, o senso comum diz que é carne da carne dela e sangue do sangue dela. Uhum. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então, a gente tem que lutar contra o senso comum e ficar com as escrituras. Mais alguém? Então ficou claro esse ponto de que a partir de Gênesis, esse padrão estabelecido no capítulo 2, a sexualidade ela só pode ser exercida de forma pura no matrimônio? Por outro lado, toda sexualidade exercida fora do contexto matrimonial é considerada adultério e, segundo Paulo, em última instância, é idolatria. Toda sexualidade exercida fora do casamento é idolatria, é uma adoração a um falso Deus. É você dizer para Deus que o padrão que ele estabeleceu não é bom. Vamos abrir em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Percebam que o apóstolo Paulo ele lista uma série de pecados de ordem sexual.
fornicação, impureza, afeição desordenada e vil concupiscência. Porém, percebam também que ele utiliza a palavra avareza. O que é avareza? A avareza, como nós sabemos, é o amor, o apego desordenado ao dinheiro. Os irmãos concordam, eu também achei quando eu li o texto pela primeira vez, que parece não fazer sentido em uma lista de pecados sexuais o apóstolo Paulo incluir a avareza, que é amor ao dinheiro? Só que, lendo os comentaristas, eles afirmam que essa avareza aqui não é uma avareza do tipo financeira, é uma avareza do tipo sexual. Tanto é que algumas traduções trazem a palavra cobiça, ou seja, é você não pôr freio aos seus desejos, é você colocar os seus desejos acima do que Deus estabelece. E vejam o que o apóstolo Paulo diz: a avareza sexual, nós poderíamos dizer assim, ou a cobiça sexual, é idolatria. Quem não controla os seus desejos sexuais e quem exerce a sua sexualidade fora do matrimônio é idólatra. Ele está adorando a um outro Deus e ele está dizendo para Deus que o padrão que ele estabeleceu que ele não quer obedecer a esse padrão. É o que o apóstolo Paulo está falando. Sim, eu também achei isso quando eu li o texto em português, eu também achei isso. Mas os comentaristas falam que no grego esse pronome relativo de idolatria está abarcando tudo. Porque a avareza basicamente ela está resumindo tudo. Cobiça sexual, fornicação, vil concupiscência, tudo isso é cobiça sexual, tudo isso é a avareza. E nesse bolo, que é a avareza, que abarca tudo, é idolatria. Então está abarcando tudo. Em português não parece, né? Que o pronome relativo aqui que remete só à avareza, mas é tudo. Primeiro, o Tiago, só um minuto, só o Tiago. Uhum. Uhum. Ó, sim, mas tanto é que os comentaristas falam que no grego, fornicação, impureza, afeição desordenada e vil concupiscência não tem artigo definido antes dela. Esse a, no grego, não existe. Só existe na avareza. Ou seja, é como se, ao utilizar o artigo definido antes da avareza, ele resumisse nessa palavra avareza tudo o que foi dito antes. Entendeu? Então, a partir desse resumo, a avareza que resume tudo, essa avareza que abarca isso tudo, é idolatria. Sim, em português, mas os comentaristas eles vêm no original, então eles têm mais razão do que a gente nesse sentido. Deixa eu pegar aqui o comentário do Barclay, que eu acho interessante. Né? A palavra grega aí é pleonexia. Uhum. Ele diz assim, é um dos pecados mais repugnantes. Não é fácil encontrar um termo único para traduzir. Fundamentalmente, o desejo de ter mais. É um desejo insaciável e satisfazer esse desejo é como encher de água em um recipiente furado. É um desejo pecaminoso daquilo que não é seu, daquilo que pertence ao outro. Busca do interesse próprio. Então, é um pecado de alcance muito amplo. Inclusive, aí ele diz aqui, né, um pecado que conduz ao desejo sexual. Uhum. É o oposto ao desejo de dar, ao desejo de obter aquilo que você não tem direito de possuir. Exatamente. É o exercício da sexualidade fora do padrão que Deus estabeleceu. Rita, pode falar? Uhum. Uhum. Sim. Aqui, basicamente, é essa lista de pecados sexuais, porque depois ele tem uma outra lista, se eu não me engano, é que eu não registrei aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. É porque eu coloquei na minha anotação só os 5.
Eu não sei se as outras coisas estão abarcadas pela idolatria, porque ele só usa o termo aqui no 5. Nos pecados sexuais ele usa só no 5. Nos outros ele vai falar sobre ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Pelo texto eu acredito, não sei, que eu acho que são só os pecados sexuais nesse sentido. Eu acho que não é nenhuma questão de ser exaustivo, só os pecados sexuais. Mas eu acho que Paulo quis dar uma explicação claramente dos Colossenses a respeito dessa cobiça desordenada pela sexualidade. Uhum. Entendeu? Assim, porque justamente por essa, às vezes, uma mentalidade deturpada, e Paulo quis esclarecer, muito provavelmente, que tudo isso é um tipo de idolatria. Da mesma maneira que você disse que há quem pense que o sexo, de forma geral, mesmo aquele dentro dos limites que Deus estabeleceu, é pecado, mas o sexo em si tem que ter certo pudor, porque o sexo é errado. Também, ao contrário, há quem acha que, tudo pode, em nome do amor, todo tipo de sexualidade é liberada. E eu acho que é um bom esclarecimento de Paulo dizer que essa cobiça desordenada pela sexualidade, ela é idolatria. Ou seja, não adianta manter um tipo de religiosidade, não é? Um tipo de piedade interior, digamos assim, se você está praticando imoralidade sexual. Tem um texto em Efésios também que ele diz a mesma coisa. E ele usa praticamente as mesmas palavras. Efésios 5, que eu vou ler depois. Efésios 5:5. Porque bem saber isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, é a mesma cobiça sexual aí, o qual é idólatra. Então é a mesma lista de pecados sexuais. Mas eu acho que o Henrique tem razão nesse sentido. Ele quis dar essa ênfase nos pecados sexuais mesmo. Interessante aqui, a Reina Valéria, em espanhol, né, ela traduz assim, vou ler em português. Traduz aqui. Portanto, façam morrer em vocês tudo que é terreno de imoralidade sexual, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza. Ponto. Isso é idolatria. Tá abarcando tudo. Tudo isso é idolatria. Tem um texto de um autor chamado David White que ele vai falar justamente sobre o pecado sexual ser idolatria. Veja o que ele diz. O pecado sexual não se refere primariamente à lascívia, ao desejo. É, antes de mais nada, uma violação ao primeiro grande mandamento, um ídolo que substitui o Criador. Isso significa que, diante da frustração, da solidão, da ansiedade, do estresse, o indivíduo corre para um Deus falso. Vamos abrir então na pergunta 108 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta 108 do Catecismo de Heidelberg. Quem não tem acesso, só pesquisar no Google Catecismo de Heidelberg, monergismo, que vocês vão achar. E pode baixar o Conf 2, Aplicativo. pré-histórico, o aplicativo tem surdo, parecido. Um símbolo de uma flor, né? Diz a pergunta 108 o seguinte: o que o sétimo mandamento nos ensina? Resposta: toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. E nós vimos por quê? Porque Deus estabeleceu que o sexo só é puro quando exercido no matrimônio. Por isso, por esse motivo, devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e disciplinada, sejamos casados ou solteiros. É interessante, irmãos, que percebam que ele afirma que nós não só devemos evitar os pecados sexuais, mas também devemos odiá-los, devemos detestá-los, não só em nós, como também nos outros. Agora tem uma pergunta: será que a violação ao sétimo mandamento, será que o pecado do adultério, ele só é cometido quando ocorre uma traição no casamento ou quando alguém mantém relações sexuais não sendo casada? Será que o adultério só se configura nesses casos, quando há de fato uma consumação do ato sexual? A resposta é não, obviamente. E um princípio que eu já ressaltei quando eu falei sobre um outro mandamento é que os mandamentos não se reduzem à sua literalidade. O que isso significa? Significa que os mandamentos eles dizem mais do que está escrito. Quer ver um exemplo disso? Pense, por exemplo, numa mãe que vai na padaria e fala para o seu filho assim: olha, eu vou sair e eu não quero que você coloque os pés no portão. Ela vai na padaria, volta. Quando ela volta, o filho está com as mãos no portão. Ela, por que você está com a mão no portão? Ela só foi para não colocar os pés no portão. Aquela criança ela interpretou aquela ordem da mãe de modo literal. Só que essa ordem ela abarca muito mais do que ela disse. Então, os mandamentos também são assim. Embora esteja escrito não adulterarás,
existe muito mais por trás do não adulterarás do que a mera prática do sexo com a outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Pergunta 109 do Catecismo de Heidelberg. Vejam o que diz. Mas Deus, neste mandamento, proíbe somente o adultério e outros pecados vergonhosos? Não, pois como o nosso corpo e nossa alma são templo do Espírito Santo, Deus quer que os conservemos puros e santos. Por isso, ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros e tudo o que possa atrair o homem para tais pecados. Então, o adultério, ele se configura não só quando uma pessoa trai o seu cônjuge, mas também por meio de pensamentos, de palavras, por meio de gestos. E eu listei aqui, com base nesses termos que o autor utiliza, alguns pecados cometidos por meio de ações, atos, pecados por palavras, pensamentos e também por omissões. Vamos ver alguns desses pecados. Pecados que violam o 7º mandamento por meio de atitudes. O primeiro deles é o sexo extraconjugal. É o sexo praticado por uma pessoa com uma pessoa casada com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Esse é a forma mais flagrante, por assim dizer, do pecado do adultério. É a traição do cônjuge. O segundo exemplo de ato que viola o 7º mandamento é o sexo praticado por pessoas não casadas. E por que isso é pecado? Muitas pessoas que não são da igreja se perguntam por que pessoas que têm desejo sexual não podem exercê-lo fora do matrimônio. Porque, como nós vimos, o padrão que Deus estabelece é que essa sexualidade seja exercida no matrimônio, naquele ambiente de segurança e amor e lealdade que os cônjuges firmaram uns com os outros quando eles se casaram. E é até interessante, porque uma vez eu ouvi uma discussão no Twitter de várias mulheres e meninas que falavam dos efeitos, não cristãs, aliás, que falaram dos efeitos adversos que o sexo precoce causou na mente delas. Muitas delas desenvolveram depressão, ansiedade, porque elas se sentiram usadas. E por que isso acontece? Acontece justamente porque não há no sexo casual, não há o ambiente de segurança, de compromisso, de lealdade que geralmente há no contexto matrimonial. E sobre isso, tem um texto do Tim Challies que diz o seguinte, é bem interessante. O sexo real, o sexo como Deus designou, é a celebração e o clímax, literalmente, de um relacionamento. O sexo piedoso faz parte de um pacote que inclui conversar, compartilhar, tomar decisões juntos, chorar juntos, trabalhar juntos, rir juntos e perdoar um ao outro. O orgasmo chega no fim de um processo que começa com fazer um elogio, executar as tarefas domésticas, relembrar o dia que teve, abrir seu coração, arrumar a casa. Então percebam o que ele está falando? O sexo piedoso, o sexo como Deus quis, não é somente uma união carnal entre um homem e uma mulher. É uma união emocional, é uma união espiritual, é algo que acontece a partir, no contexto de duas pessoas que têm o mesmo coração, que têm a mesma mente, que amam uma a outra, que ouvem os problemas umas das outras, que choram umas com as outras. É esse o padrão que Deus estabeleceu para a sexualidade. Quando uma pessoa pratica relações sexuais fora desse contexto, tudo que ela vai ter é a consciência de que ela foi usada. Simplesmente é isso. Por isso que o sexo praticado fora do casamento ele é pecado, porque não está de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Um terceiro ato que viola o 7º mandamento é a pornografia e a masturbação. Aqui também há um desvio daquele padrão estabelecido por Deus. No sexo praticado fora do casamento, até existe a relação sexual, embora ela seja pecaminosa nesse contexto. Já na masturbação isso não existe. É uma pessoa, individualmente, tentando satisfazer o seu desejo sexual. Só que não é o padrão que Deus estabeleceu para a sexualidade. Deus estabeleceu que a sexualidade seja exercida entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, não entre um homem e uma tela. Alguém quer falar alguma coisa? O último ato que eu listei aqui é a homossexualidade. Aqui também foge completamente do padrão, justamente porque a sexualidade deve ser exercida entre um homem e uma mulher. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 1:26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Então percebam que ele fala aqui que o uso natural, a forma natural de desenvolver a sexualidade não é conforme ocorre na homossexualidade? Não é entre uma mulher e um homem?
porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. 27. E, semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então eu listei aqui 4 atos que configuram violação do sétimo mandamento: sexo extraconjugal, sexo praticado por pessoas não casadas, a masturbação e homossexualidade. Alguém quer falar alguma coisa? A fornicação é o sexo fora do casamento. É o... Uhum. É, fora do casamento que eu falo nesse sentido. Pode parecer extraconjugal, né? Uhum. Aliás, a palavra que a Bíblia utiliza para fornicação é a palavra grega porneia, e ela vai abarcar todo tipo de imoralidade sexual. Então, por exemplo, uma pessoa pratica sexo fora, não sendo casada, ela se referia também à homossexualidade, se referia também... Ela abarca uma série de sentidos. Se referia também a pessoas que iam a prostíbulos. Ela abarca uma série de imoralidades sexuais praticadas por pessoas que não sejam casadas. A masturbação também entra nesse contexto. O que me chamou a atenção aqui, mas não é isso, né? Que é o vestuário decoroso. Vou falar sobre isso. Então, isso eu achei assim, muito importante, somente para nós, mulheres. Uhum. Que às vezes quer seguir uma moda, mas não sabe se lhe convém ou não. Eu vou falar sobre isso. Eu não queria falar sobre isso, porque sempre dá polêmica, né? Mas aí, quiserem reclamar, vão lá na corregedoria. Pode falar. Eu acredito que fornicação não seja nem apenas o ato de sexo, mas até mesmo as preliminares que pessoas solteiras podem. Ah, não, a gente não vai ter uma relação sexual em si, mas vai ficar ali naquelas preliminares. Acredito que isso também seja. Sim, sim. Também. De Abraão, que Abraão e Isaac, eu não me lembro agora qual dos dois, ele disse que a mulher era irmã, em vez de mulher, e aí ele foi visto acariciando a mulher. Porque teve os dois casos, não sei se foi Abraão ou foi Isaac, agora eu acho que foi Isaac. E aí, pelo fato de ter sido visto acariciando, já se concluiu que ele era casado. Então você vê assim, às vezes certas coisas que ocorrem na rua, eu penso que deveriam ser reservadas ao casamento, mesmo que não seja sexo, foi, mas são o que a gente chama de preliminares. Essa é uma coisa, em lugar de uma corrente, você sabe que não pode chegar no fim. Mais alguém? Acho que isso é um sinal para eu não falar do vestuário indecoroso. Alguém levantou a mão, acho. Tudo falou do casamento. Quando você falou do casamento, eu fiquei aqui interiormente me questionando. O que seria esse casamento? Estaria ligada à lei civil de cada região? Ou simplesmente, agora o Túlio falou, um tocar no outro já seria o casamento? Seria considerado já o casamento? Então isso aí ficou meio vago para mim com relação ao que é o casamento. Porque nós temos aqui, no nosso país, o que é o casamento. Não é? A lei civil que regula toda essa estrutura de união conjugal. Mas em outros países, será que o simples fato de você vir uma mulher seminua ou nua e se chegar a ela, já seria considerado um casamento? Então, assim, me questionou isso. Pode não ser o momento atual da gente falar, mas eu gostaria até de entender melhor isso. É só esclarecer. Eu não disse que o fato de ele estar acariciando significa casamento. As pessoas interpretaram aquilo como se ele só pode estar fazendo aquilo com ela porque ele é casado. Se ele não fosse casado, ele não estaria fazendo aquilo. Mas aí, por exemplo, há tempos atrás, se um rapaz fosse visto com uma menina numa situação não muito comum, os pais obrigavam a casar.
E tinha que casar. Então aí, quando você falou em casamento, veio muita coisa assim na minha cabeça. As leis de Deus, lógico, você está falando sobre isso, é isso que nós estamos estudando. Mas aí, quando que iria se configurar esse casamento? Tá? Não precisa nem só para a gente pensar e depois eu também procurar entender. Deixa para os universitários aí. Vamos continuar aqui. Eu falei de alguns atos. Nós também podemos cometer o adultério por meio de palavras e pensamentos. O 7º mandamento, por exemplo, ele pode ser violado por meio de palavrões. Porque os palavrões, geralmente, eles envolvem palavras de cunho sexual, palavras de baixo calão. E é até triste que muitos crentes acham que em situações de inconformidade política eles podem utilizar palavrões, xingamentos, como se isso não fosse pecado. É pecado. Até as nossas palavras devem ser dedicadas ao Senhor. Isso também é uma violação àquele versículo que o Henrique falou na semana passada, de irai-vos e não pequeis. Como ele disse, há uma condicional ali. Se vocês irarem, não pequem. O foco, como nós sabemos, é não pecar. Então, se você se irar, não xingue. Não xingue, não use palavras de conotação sexual. Não fale palavrões. Pode falar. Talvez algumas pessoas tenham dúvida, vou perguntar, tá? E com relação a coito anal? Universitários aí. Vocês. Eu acho que é muito simples, né? A gente sabe muito bem, o apóstolo Paulo fala de mulheres tendo relações contra a própria natureza. Então, a própria forma do nosso corpo nos diz o que é certo e o que é errado, né? Então, o ânus não é um órgão sexual, o ânus é um órgão excretor. Se você for pegar a literatura médica, você sabe que é uma fonte de contaminação de bactérias que pode trazer doenças sérias se você tiver uma relação com a natureza. O apóstolo Paulo usa uma figura que eu creio que recebendo em si mesmo da devida punição do seu erro. E aí, pessoas tendo suas funções arruinadas, funções fisiológicas arruinadas, por causa disso. Respondido? Assim, dando essa relação anal, relacionada a sodomia. Sim. É antinatural. Uhum. Contra a natureza. Eu até assistindo uma série uma vez americana, uma menina na série falou que ela foi sodomizada. Aí eu pesquisando vi que ela estava falando disso. Pode falar. O item anterior, a pergunta da Inéia, me fez lembrar de uma experiência que eu tive uma vez com pessoas desconhecidas mesmo. Salão de beleza é um mundo horrível, né? E aí a moça começou a dizer que, é uma senhora, né? Começou a dizer que numa igreja, um pastor revelou que a filha dela estava casada, que ela poderia considerar aquela união da filha com o rapaz, que legítimo, um casamento. E aquilo era um casamento. Aí eu esclarecer para ela, daí começou a surgir essa pergunta que ele na igreja. Mas antigamente não tinha casamento, né? Elas diziam, né? Não tinha cartório, então isso é assim. Eu expliquei para elas, que desde os primórdios sempre houve um casamento. A união matrimonial sempre foi feita. E que, claro, que nos moldes diferentes, mas que quando se reconhece um casamento, né? Nas civilizações, é um casamento, assim como quando se fala osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne, aquilo ali foi um casamento. Aquilo ali foi uma cerimônia de casamento. Todas as civilizações têm o seu cerimonial, né? Sim. Não sei se eu falei certo, mas foi isso que eu disse. Nesse texto de Gênesis 2, se vocês lerem antes do versículo 24, fala que Deus criou Eva da costela de Adão e a trouxe a Adão. Esse verbo trouxe, eu fiz uma pesquisa de vários textos que o utilizam, ele quase sempre é utilizado para um casamento. Então, por exemplo, esse mesmo verbo que Deus usa, Deus está ali agindo basicamente como que um cerimonialista trazendo a noiva ao seu marido. Esse verbo ele também é usado por Isaac, naquele contexto de Rebeca, que ele a trouxe para a casa da sua mãe. Muitas pessoas usam esse texto para falar, mas a Bíblia, Isaac só foi lá e teve o ato com ela e pronto.
Só que o próprio verbo utilizado ali é um verbo que se refere a trouxe para sua casa, ou seja, ele se casou com ela. Também é utilizado lá para falar que Saul trouxe a filha de fulano, de um rei, ele se casou com ela. Então, embora não tenha nesses textos havido um contrato escrito, houve o casamento, porque houve ali, foi firmado o compromisso e já foi consumado logo em seguida o casamento. Eu sei que é polêmico essa pergunta da Niriné, e o Túlio ouviu e não quis responder. Então, assim, preferiu responder depois, talvez, mas como a Miriam insistiu, eu vou tentar dar uma opinião. Tá? Acho que a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, a gente está sempre pensando naquilo que é proibido. Acho que a maioria das perguntas é assim, isso é proibido, isso é pecado fazer isso? E eu acho que a nossa mente tem que ser mais assim, como eu posso fazer isso, como eu posso agir para a glória de Deus? O que glorifica mais a Deus? Que atitude positiva eu posso adotar? Primeiro ponto. Segundo, não é verdade que a lei civil deve estabelecer sempre os nossos princípios. Porque, por exemplo, no Brasil pode se casar pessoas do mesmo sexo. Então, não é verdade que eu tenho que esperar a lei organizar como o casamento se dá. Em alguns países você pode casar com mais de uma mulher, por exemplo. No Brasil, na verdade, já podem se casar várias pessoas ao mesmo tempo, né? 3 ais, 4 ais, chamam como quiser. Então, não é verdade que o governo, o Estado, deve estabelecer os princípios. Porém, por que nós temos que pensar sempre no menor compromisso possível? Por que as pessoas se furtariam a assumir um compromisso se de fato elas estão entrando numa aliança de amor? Então, ainda que a cultura, em determinados tempos, obviamente não existia cartório há tantos anos atrás, é óbvio que não, mas hoje há. Não é? Então, assim, o ato do casamento, a intenção do casamento sempre foi dar publicidade àquela união. Então, assim, é uma aliança, não é uma aliança privada, escondida, e nem está se dando de forma atabalhoada, por acaso, não. Está se dando publicidade, as famílias participam, todo mundo sabe, fulano e ciclano estão casando. Dentro do que o Estado, a cultura daquele momento podia oferecer. Hoje, a nossa cultura pode oferecer um cartório. Então, se você ama e está entrando numa aliança de amor, por que você está se furtando a casar com aquela pessoa? Porque você está botando um limite, você quer fazer o menos necessário, quer ter o menor compromisso possível. Então, se é possível casar, tem essa disponibilidade, e o Estado nos dá a possibilidade de dar publicidade ao casamento, por que não fazer? Eu acho que a pergunta tem que ser essa. Qual é a intenção da pessoa que está se furtando a casar? Está deixando de casar? Se tem essa possibilidade. Perfeito. Pode me corrigir tudo. Não, uma vez eu fui estranho, no tempo que eu pegava no trabalho, tinha uma senhora que costumava vir voltar comigo, e uma vez ela faltou e o marido dela estava esperando ela. Ela falou, me apresentou, esse aí é meu marido. Ele levantou as duas mãos para assim, marido não. Marido é muita responsabilidade. Companheiro. Acabou recebendo. Por aí você vê, né? Vou pular aqui sobre palavras. Também tem as conversações que envolvem conteúdo sexual, né? O apóstolo Paulo fala no capítulo 5, versículo 3 de Efésios, que nem sequer deve haver menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Temos também pensamentos, podemos pecar por meio de pensamentos. Jesus fala em Mateus 5, 27 o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Só 2 observações sobre esse versículo. É que Jesus aqui não está contrariando a lei do Antigo Testamento. Ele está contrariando a falsa compreensão que seus ouvintes tinham do Antigo Testamento. Eles tinham justamente aquela visão literalista do mandamento. Ou seja, só é pecado de adultério a traição de fato que um cônjuge comete. Só que não é isso. Nós sabemos que abarca muito mais. Jesus fala, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso não vale só para os homens, obviamente, vale também para as mulheres. Não só a cobiça também é um pecado de adultério no pensamento, mas, por exemplo, você estar frustrado com o seu cônjuge e olhar para uma outra pessoa que não é o seu cônjuge e desejar aquela pessoa no sentido de que, olha, como aquela pessoa é boa, como aquela pessoa tem qualidades, isso também é adultério no coração. É cobiça e é adultério. Agora vamos entrar na polêmica? Nas polêmicas? Gênesis 26, 7.
concluiu, Uhum. que era Gênesis o quê? 26? 26:8. Obrigado. Isaac Rebeca. A parte final da pergunta 109, da resposta à pergunta 109, fala que também é pecado tudo o que possa atrair o homem para tais pecados. Ou seja, tudo aquilo que possa levar o homem a adulterar também é pecado. Então nós sabemos que o sexo fora do casamento ele é pecado. Porém, não fazer sexo no casamento também é pecado. Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, o sexo no casamento é uma dívida e negligenciar ou recusar-se a praticá-lo é roubo, uma violação do 8º mandamento, não furtarás. Então, polêmica. Reclame na corregedoria. Não praticar sexo no casamento, ele é uma violação tanto ao 7º mandamento quanto ao 8º mandamento. Vamos abrir 1 Coríntios 7, fazer uma rápida análise. Eu já vou lendo, os irmãos acompanhem. 1 Coríntios 7, do 1 ao 5. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. 1 Coríntios 7. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. O contexto, irmãos, de 1 Coríntios é de turbulência e instabilidade. Havia a perseguição dos romanos aos cristãos e havia também uma expectativa de que Jesus em breve retornaria. E é por esse motivo, por esse contexto de turbulência e de perigo, que o apóstolo Paulo ele fala aí no versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então o apóstolo Paulo ele não está aqui proibindo o casamento de modo geral. Ele está dando uma opinião a partir do contexto. Ele fala, ó, dado esse contexto de perigo, dado esse contexto de instabilidade, seria bom que o homem não se casasse. A Bíblia na linguagem de hoje eu acho interessante. Verso 1. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O versículo 25 ele esclarece mais ainda, do 1 Coríntios 7, versículo 25. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, a minha opinião, por assim dizer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, ou seja, por causa dessa situação atual, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Certo? Então ele não está proibindo o casamento aqui, de modo nenhum. Ele está dando uma opinião dado aquele contexto de perseguição. Agora reparem no versículo 3 de 1 Coríntios 7. Ele fala de marido e mulher prestando a devida benevolência um ao outro. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Esse termo, irmãos, devida benevolência, não significa simplesmente demonstrar bondade. Não significa simplesmente, a mulher sorri para o marido elogia a sua mulher, faz os serviços de casa. Não é esse o sentido de devida benevolência que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Devemos compreender esse contexto, o contexto desses versículos. Qual é o propósito do casamento que o apóstolo Paulo dá aqui? Versículo 2, evitar a fornicação. Então, casem-se para evitar a fornicação. Versículo 4 e 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, no casamento, um cônjuge tem autoridade sobre o corpo do outro, especialmente no leito conjugal, especialmente em questões de ordem sexual, conforme diz o versículo 4. A linguagem de hoje é mais enfática ainda. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa.
Agora vejam no versículo 5 que ele menciona a intemperança. O que é intemperança no versículo 5? É justamente a falta de autocontrole sexual. A partir disso, desse contexto de intemperança, desse contexto de evitar a fornicação, nós depreendemos que essa benevolência que o apóstolo Paulo se refere no versículo 3 se refere justamente à bondade que o cônjuge demonstra ao outro em sua disposição de manter relações sexuais. Nesse contexto aqui, devido à benevolência, é mostrar bondade pelo cônjuge fazendo sexo com o cônjuge, para evitar justamente a imoralidade sexual. E percebam que não é só uma benevolência, é uma devida benevolência ao cônjuge, é uma dívida, algo que o marido deve à esposa e algo que a esposa deve ao seu marido. Então, a partir disso, nós compreendemos que não manter relações sexuais no casamento representa uma violação tanto ao não adulterarás, uma vez que o cônjuge privado de relações sexuais fica mais propício a ser tentado por Satanás, quanto uma violação ao 8º mandamento, porque você não está dando aquilo que é devido ao outro. Então você está furtando algo que é de uma outra pessoa. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só falar um detalhe, que ele fala que é para não se privar só apenas quando a pessoa estiver em jejum e oração, né? Uhum. Só que há um detalhe até que eu gostaria até que os jovens que vão casar fiquem sabendo, que há um período tem que haver essa privação que é o puerpério. Alguns falam que chamam de resguardo. Os homens que já são casados até sabem, né? E a indicação médica é que a esposa fique ali de resguardo, sem ter qualquer contato sexual durante 40 dias. E hoje em dia eu tenho visto até nas redes sociais muitos homens violarem isso. E isso traz um grande. O puerpério é um período após a mulher ter o parto. Após que quando a mulher depois fazer ou cesárea ou o parto normal. Tem um período que tem que se abster de relação sexual por causa da saúde dela, porque ela está se recuperando ainda. Então, os mais jovens podem não conhecer isso. Então, já tem que já se preparar que quando a esposa tiver o neném, vai ter que ter esse tempo de bastante pacífico. Inclusive, existem homens que pecam muito nesse período. Né? Adultério, isso é diferença também do parto normal e do parto cesárea. Eu entendo que é só apenas um período para. Eu não sei essa diferença de dias, mas geralmente são 40 dias, né? Que os médicos pegam. Interessante que na Bíblia tem uma parte no Antigo Testamento que fala, só que são 30 dias, se não me engano, quando uma pessoa tem filho. Só que o homem não deveria se chegar a ela por 30 dias e ela ficava 30 dias cerimonialmente impura. E a gente sabe que o Antigo Testamento tem muitas leis que são justamente cuidados com a saúde humana. Essa manutenção da relação sexual aqui, ela se refere a um contexto de normalidade. O cônjuge está numa situação normal, eles estão com saúde, eles podem manter a relação, não mantê-las é pecado. Obviamente, nos momentos de puerpério, por exemplo, doença, não tem como praticar essa relação sexual. E também uma coisa que devemos compreender aqui é que a ordem é dada para os cônjuges. Então, o marido ele não pode manter relações sexuais com sua esposa de forma forçada, certo? A ordem aqui é para o cônjuge. Se a esposa não quer ter relações sexuais com o marido, senta e chora, não pode fazer nada. Mas a ordem é dada para cada um. Ela estará pecando, mas se ele forçar, ele também estará pecando. Então, são ordens para os cônjuges individualmente, cada um cumpre o seu dever. Uma coisa também com relação ao que a Márcia falou, lembrando de quase uma hora lá no camarim também, veio um senhorzinho falar comigo que ele tinha caído, tinha batido a cabeça, ele era bem assim, estranhadinho, mas ele veio reclamar que a esposa dele não queria mais fazer sexo com ele, porque já tinha passado dos 60, né? E ela falou que estava muito velha para isso. E, assim, hoje, de certa forma, eu posso talvez entender o que ela estava querendo falar em relação a isso. Porque as mulheres mais idosas também, então é uma questão médica de secura do órgão genital, de dor, certo? De desconforto. Então existem já hoje em dia medicamentos, etc., que ajudam a mulher depois do
Então, às vezes, a questão assim não é a má vontade, é o desconforto, a dor, né, que a relação pode causar no tempo. Eu vou ler o comentário do Gerardo Voz, a pergunta 137, 38 e 39 do Catecismo Maior de Westminster. O que o catecismo quer dizer com vestuário indecoroso? O catecismo afirma que o 7º mandamento proíbe o vestuário indecoroso por ser pecado. Não é possível definir precisamente o que seja vestuário indecoroso. Essa questão cabe à decisão conscienciosa de cada crente. Pode-se dizer, no entanto, que, de modo geral, o vestuário é indecoroso quando deixa de cobrir o corpo decentemente, isto é, deixa o corpo exposto a ponto de possibilitar ocasião a pensamentos impuros de membros do sexo oposto. Precisamos entender que não se vestir de modo decoroso é enfaticamente condenado na Bíblia. A Bíblia também condena a vestimenta cara, suntuosa ou chamativa. Embora a religião seja basicamente uma questão do coração e não do traje exterior, o cristianismo vital, contudo, afetará até mesmo a vestimenta externa, trazendo a indumentária da pessoa submissa à palavra de Deus. Então, o que ele diz nesse final é interessante. Que se nós, enquanto cristãos, submetemos toda a nossa vida a Deus, nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso casamento, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, nós também devemos submeter as nossas vestimentas a Deus. E aqui entra a polêmica sobre, por exemplo, o biquíni. O biquíni é uma roupa que expõe o seu corpo e vai causar pensamentos no sexo oposto. As pessoas perguntam, olha, mas por que então a culpa é minha se fulano está olhando para mim? Você também está pecando. Fulano está pecando olhando para o seu corpo e você está pecando gerando ocasião para fulano quebrar o 7º mandamento. Então é um pecado dos dois lados. Ninguém está inocente nessa situação. Certo? Alguém quer falar? Você levantou a mão? Vou terminar agora. Alguém quer falar alguma coisa só para fechar? Então, mas... Sim, eu entendo. Mas o argumento do ambiente ele não é adequado. O padrão é justamente você não expor o seu corpo, não importa onde você esteja. Por exemplo, o Túlio postou uma vez uma pergunta, que era a seguinte pergunta. Você usaria cueca e sua esposa usaria calcinha e sutiã na rua? Não. Biquíni também não. Sim, mas não é pelo contexto. É que nós devemos ser diferente daquele contexto. Certo? Então, não... Quer falar? Não, já aconselho só são 10, se você quiser, e é óbvio que em uma aula se você voltar isso, você pode continuar na semana que vem, se você... Semana que vem tem prova. Então termina o assunto. Surgiu. Não, já são 10h10, depois a gente fala mais sobre isso. Corrija. Quiser continuar. O senhor gosta desse tema, né? Quer dar aula semana que vem? Vamos ficar de pé? Por isso eu deixei por último. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que podemos aprender da Tua palavra, Senhor. Nos ajude a sermos puros, Senhor, a dedicarmos tudo para a Tua glória e até mesmo a nossa sexualidade, Senhor. Ajuda-nos a pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, Senhor. Ajuda-nos a fugir da imoralidade sexual. Não deixe, Senhor, que a sexualidade se torne um ídolo em nossos corações, Senhor. Não deixe que, nos momentos de tristeza, angústia, estresse, nós, ao invés de nos achegarmos a Ti, Senhor, e encontrarmos descanso em Ti,
busquemos descanso, Senhor, na sexualidade desordenada. Queremos dedicar tudo a Ti, Senhor, toda a nossa vida, o nosso corpo, sabendo que nem o nosso corpo é nosso, Senhor, mas é Teu. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, a Tua bênção no culto que virá a seguir. Abra os nossos corações e nos ajude a Te adorar em espírito e em verdade. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.